dois visitantes hoje aqui. Amém. O irmão Zé Antônio. Débora. São bem-vindos, tá? No nosso meio. E muitas pessoas às vezes perguntam, vai na sua igreja precisa colocar calça, sabe? Precisa mudar o traje? E a gente diz, não, venha como você está. Quando você olha para o fruto, ele está maduro, é porque houve um processo lá dentro. E a casca está mostrando que aquele fruto está pronto para ser consumido. E assim é a vida do cristão. E a doutrina não é nossa. Muitas igrejas, elas colocam certas pedras, certas coisas no caminho, é porque a doutrina é delas. Mas a doutrina não é nossa. A doutrina é de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Amém. Então, quando você está na doutrina de Cristo, você já não fala mais com a pessoa, é Cristo que tem que falar através de você. Amém. Você vai pensar muito, vai medir as suas palavras. Amém? Amém. Eu pedi para os irmãos deixar a Bíblia aberta em 1 Pedro. 1 Pedro, nós vamos ver a partir do versículo 3. Capítulo 3, versículo 18. É o nosso primeiro culto do ano. Eu espero que os irmãos possam se alimentar da palavra. O pouco que a gente possa passar é aquilo que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. É somente Deus que dá o crescimento. Homem nenhum tem o direito de explicar a palavra de Deus. Porque Deus é o seu próprio intérprete. Quando Deus disse uma virgem conceberá, ela concebeu. Não precisou de um intérprete para isso, porque Deus é seu próprio intérprete. Então o homem é infiltrado muito na palavra de Deus e não deixou a revelação de Deus se manifestar. Haveria um tempo para essas coisas. Eu acredito que vocês acompanharam o culto na semana passada. Nós falamos sobre os 5 sentidos. Que existem 5 sentidos no corpo humano. Que é o sentido do tato, paladar, visão, audição e olfato. Esses 5 sentidos não é para você fazer contato com Deus. Então as pessoas elas tentam fazer contato com Deus através desses 5 sentidos. Esses 5 sentidos é para você fazer contato com o mundo que você vive. O único contato com Deus, e ainda no Espírito você tem mais 5 sentidos. Então, quem não ouviu, ouça de novo. Está no canal da gente, acredito que está na página também. Ouça de novo. Ouça de novo, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Somente as ovelhas que ouvem. As pessoas vão escutar. Existe uma diferença de escutar e ouvir. Ouvir é entender. Amém. Aconteceu um barulho lá fora, você escutou. Mas você não entendeu o que aconteceu. E assim é a palavra de Deus. Muitos têm perdido isso. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. A letra aqui está um pouco pequena, vamos tentar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, seguinte, está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. Foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas almas se salvaram. Que foram quantas? 8 almas. No qual 8 almas se salvaram pelas águas. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Amém. Celestial, te agradecemos mais uma vez pela sua palavra, Deus. Graças. Pedimos pelos irmãos que estão conectados conosco pelas redes sociais, Senhor, que eles possam, ó Pai, não escutar a palavra, mas ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Amém. Pai Santo, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Os irmãos do Rio Grande do Sul, ó Deus.
Os irmãos da cidade de Itapuí, região de Jaú, ó Pai. Irmãos em volta, ó Pai, que muitos têm conectados conosco, ó Pai. Dê o galardão de cada um, ó Pai. Pessoas que têm feito, Pai, um sacrifício enorme, ó Deus, para viver uma vida cristã, ó Pai. Aqueles que não conhecem a Tua palavra, ó Pai, que venham a conhecer, ó Pai, pela Tua palavra. Jesus diz que eles crerão em mim pela Tua palavra. Então, simplesmente o homem deve pegar a palavra como ela é, Deus, sem adulteração, sem aquilo, ó Deus, que imaginamos. Porque a Sua palavra não é daquilo que nós imaginamos, mas aquilo que o Senhor tem falado. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada um que aqui está, Pai. Que essas pessoas não saiam como entraram, Pai. Existem duas coisas, nós chegamos na casa do Senhor. Ou nós saímos melhores, ou piores, ó Deus. Mas nós pedimos que o Senhor conhece seus filhos. Nós não conhecemos a semente eleita, mas o Senhor conhece. Então, ó Deus, pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, que tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, gente. Às vezes a gente conversa com pessoas, um sermão ele acaba puxando o outro. Um culto ele acaba puxando o outro. Então, de uma certa forma, você acaba dando continuidade no assunto. E o que me fez entrar nesse assunto de hoje é que você conversa com determinadas pessoas sobre o tipo de assunto que eles têm colocado para a igreja. A pessoa está ali para ensinar. Mas ela não tem que ensinar aquilo que está nela, tem que ensinar o que está na escritura. Amém. Ela está ali para ensinar, aí a pessoa olha para você e diz, não, a pessoa tem que ler. E agora, da literatura para os irmãos que chegaram, isso é um presente. Você tem que dar de graça essas coisas para as pessoas. E você conversa com determinada pessoa, ela diz, olha, fulano tem que ler. Ele tem que pegar a literatura, ele tem que ler. Tudo bem que ele tem que ler. Mas e aqueles analfabetos? E aqueles que não sabem ler? Porque a fé vem pelo ouvir. Você não sabe ler, mas você sabe ouvir. Então a pessoa olha para você e fala assim, não, fulano tem que ler, ele tem que ler. Eu concordo que ele tem que ler, mas isso que não sabe. Isso que não sabe. Existe uma viagem que cada um de nós vamos fazer. Só que nós temos que sair daqui com a passagem comprada. Você tem que sair daqui com a passagem paga. Você espera que Deus vai resolver o seu problema do outro lado. Você tem que sair daqui salvo. Não existe salvação depois. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Não existe nada disso. Ou você sai daqui com a passagem comprada. Você tem que saber quem é Jesus. Se você não saber quem é Jesus, tudo que Satanás quer que você não descubra quem ele é. Porque você não descobrindo quem é Jesus, você não tem um rumo para seguir. Você não tem um caminho de volta. Você saiu da sua casa para vir para cá. Você conhece o caminho, você vai voltar para lá. Você estava em Deus um dia, você precisa voltar. Amém. É o caminho de volta. Você pega seu carro, você vai em uma cidade que você nunca foi. Como que você vai fazer para chegar naquele lugar? Você vai instalar um GPS no seu carro. E se você não confiar no GPS, você não chega. Existe um GPS chamado Espírito Santo. Se você não confiar nesse GPS, não tem salvação para você. Então você vai ver muitas igrejas gritando, cantando, mas eles não sabem quem está guiando ele. Eles não sabem quem morreu por ele. Por isso que eu vou entrar um pouquinho nesse assunto agora, meu irmão. Amém. Espero que Deus nos abençoe. O irmão Brana, ele pregou a mensagem chamada A Sempre Presente Água da Rocha. Ele disse nessa mensagem, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ele disse, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele morreu, sua alma desceu ao inferno. Preste atenção nisso. E pregou aos espíritos
que estavam em prisão. Nós lemos isso no começo. As almas em prisão, que não se arrependeram no longo do sofrimento dos dias de Noé. Seu corpo foi para a sepultura. Ele está falando a maneira que Jesus morreu. Está entendendo? A maneira que Jesus morreu. Seu corpo foi para a sepultura. Sua alma foi para o inferno. Espera um pouquinho, está muito pequeno. Vou repetir de novo, veja bem. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele morreu, sua alma desceu ao inferno. Perfeito? E pregou os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram no longo do sofrimento dos dias de Noé. Aí ele explica, seu corpo, falando do corpo de Jesus, seu corpo foi para o sepulcro. Porém, antes dele morrer, ele escondeu, ele encomendou o seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus, sua alma foi para o inferno, e seu corpo foi para a sepultura. E Jesus foi barrado. Por que Jesus foi barrado? Ele foi barrado da ressurreição até que as escrituras fossem cumpridas. E ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro por 3 dias. E 3 dias e noites. Mas quando as escrituras foi cumprida, vocês têm que entender que as coisas acontecem depois que as escrituras se cumprem. Mas quando a escritura foi cumprida, estas barras foram tiradas. Seu espírito desceu para a sua alma, sua alma para o seu corpo, e ele ressuscitou novamente. Amém. Olha o processo que aconteceu com Jesus. Jesus é nosso exemplo em tudo. Nosso exemplo em tudo. É por isso que ele diz que o filho de si mesmo não pode fazer nada. Tudo que o filho vê o pai fazendo, ele faz igualmente. E Jesus é seu exemplo. Então, se ele não podia fazer nada, você também não pode. Se eu sou irmão dele, e se eu estiver fazendo algo, não estiver esperando em Deus, eu sou um bastardo. Jesus disse que o filho não pode fazer. Nós somos da família de Deus, somos irmãos de Jesus, nós não podemos fazer. Você tem que esperar em Deus. Deus vai mostrar para você em visão o que você tem que fazer. Amém. Eu quero que vocês entendam uma coisa. É esse processo que vai acontecer com você. Por isso que eu estou entrando nesse assunto. Porque quando você conversa com pessoas que têm a obrigação de ensinar isso para a igreja, eles falam que tem que pegar e ler. E você tem que passar aquilo para ele. Você é responsável pela alma dele. Às vezes a pessoa está lá no leito no hospital esperando ouvir isso. Você precisa saber o processo, porque tem uma viagem que você precisa fazer. E agora você está aprendendo aqui como que essa viagem é feita. Então, seu espírito vai para quem? Vai para Deus. Amém. Agora, como que a pessoa que prega que Jesus é seu próprio Pai? Alguém recebeu o Espírito de Jesus. Jesus não venceu na cruz. Quando ele foi para a cruz, ele já tinha vencido todas as coisas. Ele teve que vencer seus medos, ele teve que vencer todas as coisas. Ele já foi vitorioso para a cruz. Por que você acha quando eles falaram, quem é Jesus de Nazaré? Ele disse, sou eu mesmo. Pode aprender. Sou eu. Quem é? Sou eu. Ele já tinha vencido seus medos. Amém. Já tinha vencido tudo. Ele morreu por você. Você valia aquele preço. E se observa que ele desceu e pegou as almas que estavam em prisão, porque eles rejeitaram o evangelho que foi pregado lá atrás, através de Noé. E Jesus teve que descer no inferno para pegar essa chave, para resgatar todas essas coisas de novo. Amém. Para e pensa, no inferno só desce pecador. Então, por que Jesus desceu? No inferno só descem pessoas que não têm salvação. No inferno só tem pecador. Peraí, então tem banana comendo macaco.
Jesus desceu no inferno. Então ele tinha pecado? É isso que você precisa entender. Nós vamos partir desse mundo, você tem que saber a maneira que você vai partir. No decorrer, espero que os irmãos capem um pouco mais. Aí ele vai explicar o que acontece com você. Ele diz, no versículo seguinte, ele diz: e quando nós morremos, nossas almas irão sobre o altar. Sobre o altar de Deus, onde fui privilegiado a ver poucas semanas atrás, que ele tinha subido além da cortina do tempo, que ele tinha visto todos os acontecimentos. É isso que acontece com o profeta. É isso que acontece com o profeta. Deus começou toda a história da raça humana. Lá atrás, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus precisou de um profeta. Então você tem que ser, se você é uma semente de Deus, você tem que entender o seguinte: se Deus começou com o profeta, é impossível terminar sem ele. Tinha muitos pregadores no Egito. Tinha muitas igrejas barulhentas no Egito. Mas os filhos de Deus, a semente de Deus, elas não se misturavam. Porque elas sabiam que Deus tinha uma promessa para eles. E Deus enviou um profeta para tirar eles daquele povo. E quando você sai do primeiro êxodo, você tem que se desfazer dos egípcios. Você não pode andar com os egípcios mais. Eles não andaram mais com os egípcios, eles saíram. E você está numa caminhada agora. Então você tem que tirar tudo que não pertence a Deus. Deus morou numa casa de 3 cômodos: corpo, espírito e alma de Jesus. Ele tem que morar em 3 cômodos do seu corpo. Aí Deus vai habitar no seu corpo. Os 5 sentidos estão corrompidos. Você foi vencido pela sua mente, pelo seu olho, pela sua língua de falar do próximo. Você foi vencido pelos 5 sentidos. Esses 5 sentidos têm que cair por terra. Deus precisa habitar em seu corpo. Essas pessoas onde nós estamos vendo aqui, essas almas que estavam em prisão, é porque tinham 5 sentidos corrompidos. O eleito, ele não tem os 5 sentidos corrompidos. Porque Deus precisa morar numa casa de 3 cômodos. Ele vai morar no seu corpo, no seu espírito e na sua alma. É por isso que muitas pessoas recebem o dom do Espírito Santo, mas não tem o doador. Você precisa ser selado, a casa precisa ser selada. Se você tiver o Espírito no corpo, você ainda não se salva. Deus precisa dos 3 cômodos. Então ele diz que nossos espíritos irão embaixo sobre o altar de Deus. Nossos espíritos irão para Deus. Quem o deu? E os nossos corpos retornarão ao pó da terra. Você vê que cada coisa volta para o seu devido lugar. Seu corpo vai voltar para o pó da terra. Seu espírito vai para Deus. E a sua alma vai para o altar de Deus. Observe. E o poder que nos ressuscitará, porque você vai voltar, vai chegar um dia que Deus vai devolver o seu espírito. Você sabe, você crê que vai ter uma ressurreição? Vai ter uma ressurreição. Então, no dia dessa ressurreição, o que Deus vai fazer? Deus vai devolver o seu espírito vai passar no altar, vai pegar a alma, e a alma vai descer no sepulcro e você vai ressuscitar. Você vê que tem um processo a ser feito. Por que a gente está entrando nisso? Porque todos nós vamos sair dessa vida. Você tem que saber a maneira que você vai sair. De que forma que você vai sair. Não é simplesmente você chegar para aquele coitado que pega aquele dinheirinho e te ajuda todo mês na igreja. Aí não, ele tem que pegar, ele tem que ler. Não, é uma obrigação tua. Ensinar. Às vezes a gente é meio rígido, mas é que uma alma vale mais do que o mundo. Na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, ele diz: então, quando ele levantou na Páscoa, irmão, porque essas coisas vão acontecer com você.
Quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção. Porque Davi, o profeta, advertiu isso. Não deixarei sua alma no inferno. Foi dito pelo profeta muito antes de Jesus vir. Não deixarei sua alma no inferno. Nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção. Minha carne descansará em esperança. Porque ele não deixará a minha alma no inferno. Nem deixará que o meu santo veja a corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. O que aconteceu com aquele corpo? Ele diz, levantou outra vez. Amém. E no mortal foi colocado a imortalidade. E ele se pôs de pé. O que aconteceu? Ele disse que ele comeu. Ele se alimentou novamente. Amém. Ele disse que ele era um homem. Era um homem. Jesus era seu irmão. A Bíblia diz que ele não se envergonhava de chamar de irmão. O processo que aconteceu com ele tem que acontecer com você. Tem que acontecer comigo. Agora, essas almas em prisão, elas não tinham tempo mais de se salvar, porque elas rejeitaram. Então, quando a palavra de Deus ela se manifesta para você, existe o eleito e aquele que não é. Às vezes você vê o rapaz bem engajado, bem arrumado, todo socialzinho, aquele não me toque, sabe? Aí você vê aquele qualquer, que é aquele que Deus quer. Amém. Porque ele não é um hipócrita. Muitas vezes a pessoa está com aquela roupa de crente, não é. Eu já tenho presenciado, guardei aquilo para mim, uma pessoa, uma determinada igreja, falou assim, paz, irmão. E o outro, um jovem, virou a cara, com vergonha, porque tinha gente. Quer dizer, existe isso nas denominações, mas vindo no meio de vocês. O cristão ele tem que saber que ele não é nada. Ele está aqui pela graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merecia. O nosso destino seria a morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que dizimou Jesus. Lembra que a gente falou? Jesus é o dízimo do tempo. Jesus é o dinheiro que comprou você de volta. Que nada mais pode tirar você da mão de Deus. Amém. É um valor tão alto. Você diz, mas a morte que ele teve foi tão forte. Uma morte tão... Não tem como você descrever a morte que Jesus teve. Mas é o preço que você valia. Amém. Se fosse para ele passar por coisa pior, ele ia passar porque você vale aquele preço. E o que nós fazemos com isso? O que a pessoa faz com isso? Ela não é disciplinada. Ela não quer saber a sua origem. Temos uma origem, a sua origem é Deus. Se você estava em Deus, se você não voltar para Ele, Ele é incompleto sem você. Você precisa completar a palavra. Você é parte da palavra. E Jesus estava toda a plenitude da palavra em fazer introdução. Deus só habitou em plenitude no Filho. E nos outros filhos em porção. Uma porcentagemzinha aqui, outra ali. Sabe? Às vezes a pessoa se acha que ela faz tão pouquinho na igreja, mas é aquele pouquinho que vai suprir aquela necessidade que está ali. Nós fazemos tudo e não envolvemos dinheiro em nada. Mas nós falamos da engrenagem. Você veja bem que cada engrenagem de um relógio ela tem algo ali. Por mais pequenininha que ela seja, ela vai fazer com que o relógio dê o horário seguinte. Ele não vai nem atrasar nem adiantar. E assim é o corpo de Cristo. E cada um dos astros que Deus tem feito, Deus fez a lua colocou lá em cima. E Deus deu uma ordem para ela. E a lua é um tipo da igreja. Deus deu uma ordem para a lua. E a lua está seguindo essa ordem até agora. Às vezes você não pode pedir nada. A pessoa, ela... Tem pessoa que você não pode exigir muito. Tem pessoa que você não pode exigir o básico. Observe no trabalho de vocês. Se você pedir o básico para a pessoa, ela ainda não consegue render. Você está entendendo isso? Então Deus deu uma ordem para a lua. E até hoje ela faz com que o mar fique quieto. Se a lua não cumprisse essa ordem, o mar tinha invadido toda a terra. Mas ela está debaixo de uma ordem.
Quando Deus falou assim que produz a terra ervas verdes, a terra está produzindo até agora, porque houve uma ordem. Amém. Então existe uma ordem sobre nós. E se eu digo que sou um filho de Deus, não estou debaixo de uma ordem, tem alguma coisa errada comigo. Então vocês observam que, olha a coisa que tranquilizou Jesus. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia a palavra. Então Jesus olhou lá nas Escrituras e viu que Davi tinha falado dele bem antes dele vir. Não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Já sabia que estava falando dele. E ele sabia que Deus não ia negar a palavra. Então ele se entregou da maneira mais gostosa por nós. Porque Deus não negou a palavra. E quando, no momento certo, depois que as Escrituras se cumpriram, Deus tirou seu servo, seu filho da graça e cumpriu. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus nunca fez isso. Deus nunca fez isso. É aquilo que o irmão Brana disse. Se Deus não destruir esse mundo, ele tem que levantar Sodoma e Gomorra e pedir perdão. Mas como Deus não erra, como Deus não mente, vai passar pelo mesmo processo. Por isso que quem crê e for batizado, será. Não é salvo quando você é batizado, será. Existe um processo. Um processo. Justificação, santificação, para depois você ser selado com o Espírito Santo. Não é simplesmente eu vou ser batizado e... Não, não. Aí agora você vai para o processo de limpeza. Deus não mora em vaso sujo. Nós precisamos limpar. Todos nós temos sujeira. Enquanto existe alguma coisa dominando o nosso pensamento, o nosso olhar, alguma coisa, ainda é uma sujeira que precisa ser limpada. Na mensagem Almas em Prisão Agora, olha que título forte, Almas em Prisão Agora, tem almas em prisão agora. Da mesma forma que Jesus ele pegou para aquelas almas que estavam em prisão, tem muitas pessoas que já rejeitaram a palavra de Deus e não tem jeito para ir lá mais. As pessoas dizem, todo mundo merece uma segunda chance. Mentira. Deus não dá segunda chance. Deus nunca deu segunda chance. Tem Escritura? Tem. Jesus disse, uma palavra contra o filho do outro será perdoado. Mas contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Nem esse cego, nem o vindouro. Existe perdão? Existe segunda chance? Temos que tomar cuidado. O que é a palavra do Espírito Santo? Blasfemar do Espírito Santo. É você falar do seu irmão sem saber o que está ali. Você não sabe o que está no homem. Respeite ele. Amém. Existem várias maneiras de matar um homem. Você não precisa de uma arma. Se eu falar uma palavra contra você, se eu tirar a sua influência, eu te matei. Você tem que tomar cuidado para não matar o seu irmão com as palavras. Você não precisa de faca, você não precisa de nada. Nós não precisamos de nada. Simplesmente você fala uma palavra. Você envergonhou aquela pessoa diante da mulher dele, diante dos amigos dele. Se matou. Temos que vigiar nossas palavras, porque a palavra tem poder. Uma palavra, quando ela sai da boca da gente, ela une a pessoa, ela se para. Então, nessa mensagem, Almas em Prisão, o irmão Brana diz: porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou adiante. Entendeu? Depois que acabou, que Jesus foi crucificado, você está aprendendo aqui que o ministério de Jesus, ele continuou. Seu ministério continuou adiante. Porque o último grupo ao qual ele foi e pregou, foi para as almas que estavam no inferno. Que não poderiam ser perdoadas. Eu tenho isso claramente na Bíblia aqui. Ele disse 2 Pedro, mas era em primeiro. Isso está em 2 Pedro. Ele foi e pregou as almas que estavam em prisão no inferno. Agora, para e pensa.
Jesus ele foi e pregou para aquelas almas em prisão. No inferno, nessa quinta dimensão, ali só vai pecador. Só vai pessoas pecadoras. Então por que Jesus desceu lá? Jesus era santo. Jesus, quando ele veio, ele assumiu meus pecados e os seus. Ele assumiu o ferrão da morte, veio sobre ele. Todos os pecados do mundo vieram sobre ele. Você só pode ser perdoado de seus pecados se você crer e você aceitar aquilo que foi feito por você, o sacrifício que foi feito por você. Até Satanás foi perdoado. Vocês sabiam disso? Todos os pecados de Satanás foram perdoados. Se eu falar para você que Satanás não foi perdoado, deixa eu concluir, eu estou dizendo para vocês. Se eu falar para você que o sangue de Jesus não redimiu a Satanás, eu estou dizendo que Satanás estava acima do sangue de Jesus. Não existe nada acima do sangue de Jesus. Então por que Satanás não foi perdoado? Porque ele não aceitou. Ele não podia aceitar. Jesus morreu por todos, mas poucos aceitaram a morte dele. Então ele foi no inferno e pregou as almas em prisão lá, para aqueles que não poderiam mais se salvar. Porque eles rejeitaram a palavra em seu dia. Quando você rejeita a palavra manifestada no seu dia, não tem jeito mais. Se você não entende o que está sendo pregado, para e analisa primeiro. Não, pera, vamos analisar isso aqui, que tem alguma coisa aqui que me parece verdade. Eu não posso blasfemar do que eu não sei. Entende? O sangue de Jesus estava acima de tudo. Você não foi salvo por sangue judeu. Jesus não tinha sangue de Maria. A Bíblia diz que Deus pagou com o seu próprio sangue. Era o sangue de Deus, o sangue dos judeus, te compra de volta. Então ele foi e pregou as almas em prisão. Ele foi com todos os pecados, meus e seus. Senão ele não desceria lá. E quando ele desceu lá embaixo, ele pregou para aqueles que não poderiam mais se salvar. E depois o paraíso estava numa parte baixa, porque tudo Satanás já tinha pego para ele como um pecado que o homem tinha cometido. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, todos os que estavam mortos ressuscitaram com ele. A própria Bíblia diz isso. Abraão, Sara, todos ressuscitaram. Eles sacrificavam um cordeiro, crendo em Deus que haveria um cordeiro que viria para eles. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Isso é maravilhoso. Amém. Na mensagem Demonologia, Estado Religioso, vamos para ensinar. Fui lembrando isso nessa mensagem. É bom para não ficar as palavras da gente. Ele diz: se eu pudesse pensar de como Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou as almas que estavam em prisão. Ele morreu como um pecador, não conhecendo o pecado. Nossos pecados estavam nele todavia. E Deus, por seu pecado, o enviou ao inferno. Observe que Deus precisava fazer isso. Porque tinha pessoa salva, tinha pessoa que precisava ser liberta. Jesus precisava descer no inferno. Tinha filhos de Deus ali que precisavam ser libertos. Ou você acha que quando o pecado entrou, Satanás já tinha direito a tudo? Tudo aqui na terra é de Satanás. É por isso que esses 5 sentidos que você tem, o olho, visão, paladar, tato, esses 5 sentidos que você tem que se render a Deus. Porque quando o pecado entrou, Satanás já teve direito a tudo aqui na terra. E ele vai usar esses 5 sentidos para tentar fazer com que você pense que você conhece a palavra de Deus. Mas existe um 6º sentido chamado Espírito Santo, que vem sobre o cristão.
não conhecendo o pecado. E Deus, por seus pecados, enviou ao inferno. A Bíblia diz que ele foi e pregou as almas em prisão. Depois que foi concluído esse trabalho de Jesus. Depois que ele precisou desse outra necessidade. Tem passagem que diz que ele desceu com a chave e falou que eu vim para redimir aqueles que eu tinha morrido por eles. Gente, isso é muito forte. Deus redimiu você. Você não saiu de Deus para Deus mostrar alguma coisa para você. Paulo disse que nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. Se você estava em Deus desde antes da fundação do mundo, então quando Deus chega e fala com você, você vai entender. Porque você já tinha ouvido aquelas coisas antes. Quando Abraão, quando Deus mesmo, quando Elohim, quando Melquisedeque, que era sem pai, sem mãe, sem genealogia, as pessoas tentam explicar isso. Você não pode explicar. Você tem que ficar com o que está escrito. A Bíblia diz que chegou um homem diante de Abraão. Abraão tinha vindo da matança dos reis. E esse homem o abençoou. E deu a ceia a Abraão. E não deu ceia com suco de uva. As pessoas eram só ceia com suco de uva. O que Jesus usou foi o vinho. O que Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão, quando Abraão veio da matança dos reis e o abençoou, Melquisedeque deu pão e vinho a ele. Não deu suco de uva para ele. As igrejas cada vez ceia e dá suco de uva para a igreja. Gente, nós precisamos entrar nas escrituras. O apóstolo Paulo ele precisou educar a igreja. Porque eles estavam passando do limite de tomar o vinho na ceia. Se Jesus fez com vinho, por que eu não vou fazer? Amém. Se eu fazer com suco de uva, você está dizendo que ele fez errado. Olha o perigo que eu estou entrando. Eu estou entrando no caminho sem volta. Graças. Então vocês observam que Melquisedeque, quando ele chegou diante de Abraão, quando Abraão estava na frente da tenda, Melquisedeque chegou, Abraão olhou e falou assim, meu Senhor. Amém. Mas só que o anjo primeiro conversou com Abraão. Quando Abraão ouviu aquela voz, Abraão sabia que era a mesma voz que falou com ele lá atrás. Você tem que conhecer a voz de Deus. Quando aquela voz falou com ele assim, sai da tua parentela. Amém. E explicou para ele o procedimento que tinha que fazer. E quando Abraão chegou diante desse anjo, quando esse anjo conversou com ele, ele percebeu que era a mesma voz. Amém. Graças a Deus. Então, quando você tem um contato com Deus, não interessa para onde você foi, o dia que você retornar, você vai saber se Deus está naquele lugar ou não. Porque você teve um contato com Ele. Existem muitas vozes. E Deus consegue ouvir a tua no meio de muita gente. Amém. Graças a Deus. É que nem a pequena águia, quando ela estava no meio dos pintainhos, lá dos pintinhos, achando que era uma galinha também. E quando a águia passou voando, procurando o filhotinho dela, quando a águia pronunciou, chamando a águiazinha conheceu a voz da águia. Amém. Então, por mais que Satanás tente falar para você que você não é o filho de Deus, através da palavra de Deus você sabe se você é ou não. Amém. É por isso que a Bíblia diz que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Não é todo mundo que é filho de Deus, as pessoas se enganam. Para isso se manifestou o filho de Deus. Amém. Existem filhos de Deus e filhos do diabo. Filhos de Deus nunca vão se tornar filhos do diabo. Você saiu de Deus um dia. Você saiu de Deus, você vem em direção a esse mundo aqui. Você precisa voltar para lá. Só que por uma placa torta espiritual que tirou você do caminho. Mas quando o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido, você não era perdido antes. Você estava no caminho certo antes. Mas o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. E ele te achou. Porque você se perdeu, mas você nunca foi um perdido. Amém. Você nunca foi um perdido. Aquela mulher do poço, estou encerrando, aquela mulher do poço, quando Jesus chegou diante dela, e Jesus começou a fazer um contrato com aquela mulher, Jesus disse para ela, vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho, pai. Jesus disse, vai, dissesse bem. Porque teve 5. E o que está com você agora ainda não é seu marido.
Se fosse qualquer mulher hoje, aquela mulher ia chegar diante dele e falar assim, com que direito você está falando da minha vida? Você andou me observando por aí? Mas aquela mulher, ela era uma serva de Deus, ela era uma semente. Amém. Quando Deus, através de Jesus, fez contato com aquela semente que estava perdida, ela se perdeu no decorrer do tempo, mas era uma filha de Deus. As mulheres, elas iam buscar água no horário para não ir junto com ela, porque ela era uma prostituta. Aí a pessoa, um cristão, senta do lado da prostituta, não olha na cara. Duvido, tem muitos que ficam olhando ali. Mas aquele que se desprende de verdade, às vezes ignora. Aquela mulher que você precisa de uma palavra. Eu falei com o irmão, por exemplo, se uma prostituta me pedir amizade no Facebook, eu vou aceitar. E tem muitos irmãos que vão contrariar isso. Então, quando Jesus começou a fazer um contato com aquela mulher, quando ele disse toda a vida dela, ela não se irritou com ele. Ela disse, eu percebo que tu és profeta. Nós não temos um profeta há mais de 400 anos. Ela estava esperando. Sabemos que o Messias virá. E quando ele chegar, essas coisas que ele fará. Jesus chegou e disse para ela, eu que falo com você eu sou o Messias. Amém. Ela não duvidou. É isso que eu falo, se a semente de Deus, ela não duvida da palavra. Amém. Aves da mesma plumagem, que não é da mesma plumagem, não voam juntos. Você não vê pombinha voando com um urubu. Você não vê maritaca voando com papagaio, mesmo sendo parecido. Porque não são da mesma plumagem. Você é cristão, você tem que andar com aves da mesma plumagem. Aí eu digo que eu sou um crente. Você vira as costas, a pessoa está perguntando. Você tem que se manifestar o que você é. Amém. Você tem que se manifestar. Todo problema que vem no homem é para ele manifestar aquilo que ele tem por dentro. Quando a pessoa fica brava é porque ela é daquele jeito. Manifestou o que ela é. E aquela mulher, quando Jesus começou a fazer contato com ela, começou a manifestar o que tinha por dentro. Porque aquela mulher se salvou. Ela pegou aquele canto e saiu levando aquela palavra, não pregando. É bom você entender isso. Ela não saiu pregando. Ela saiu testemunhando o que Deus fez. Às vezes a gente entra em determinadas coisas, tem muitas mulheres que não gostam. Mas a verdadeira cristã, ela entende. Amém. Quando nós falamos que não existe pastora, não existe Bíblia que dá esse aval para elas. O apóstolo diz que a mulher aprende em silêncio, com todo respeito. A mulher tem que aprender. Agora você vai aprender para não falar aquilo para as pessoas, você tem que aprender e falar. A mulher tem que pegar e comentar onde ela estiver. Ela tem que anunciar a palavra onde ela estiver. Jesus tinha muitas mulheres importantes perto dele que ajudavam na obra. Vocês pensam que não? Mas elas sabiam o lugar delas. E essas pregadoras não sabem. Paulo diz, é indecente a mulher falar na igreja. E elas tomam um lugar de homem. A mulher que é pregadora, ela é barriga em casa. Está entendendo isso aí? Isso aí não é perseguição. Aí chegaram para o apóstolo Paulo e falaram assim, você está perseguindo as mulheres, Paulo? É por isso que é dolorido o homem ficar com a palavra. Porque quando você fica com a palavra e quando você fala a palavra, aquilo machuca as pessoas. Você não vai na igreja para ouvir aquilo que você quer, você vai para ouvir aquilo que você precisa. Amém. Às vezes aquilo que a pessoa precisa vai fazer ela não voltar mais. Nós precisamos nos limpar. Amém. Então, falar para o apóstolo Paulo, você é um perseguidor de mulher. Mulherada, as mulheres falando para ele. Por que você está falando isso, Paulo? Paulo disse, não, eu não sou um perseguidor de mulheres. Então por que a mulher não pode pregar? Paulo disse, porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. O homem não foi enganado. Paulo começou a explicar para elas. Mas a mulher entrou em contradição e começou a explicar. Aí as pessoas, elas levam para a palavra e dizem, não, a mulher pode. Não existe Bíblia para isso. Se você for numa igreja, eu falo com todo respeito, eu vou responder diante de Deus, eu falo para vocês. Amém. Ou vocês pensam que cada palavra que eu falar para vocês vai ficar por isso mesmo? Não passa um dia, joga diante de Deus. Uma igreja que você vai, que tem uma mulher pregando, Deus não está ali. Ah, mas ali tem cura. Eu vejo pessoas sendo curadas, vai ter. Sabe por que vai ter? Porque tem o dom. A Bíblia diz que Deus deu o dom a tempos rebeldes.
Mas dá o Espírito Santo para quem lhe obedece. Está em Atos capítulo 5, versículo 32. Então você tem que obedecer para você ter o Espírito Santo. James e Jambres faziam a mesma coisa que Moisés fazia. Mas eles não tinham o Espírito Santo deles. Muitas pregadoras vocês vão ver. Quando Paulo chegou em segredo na cidade, a pregadora, uma pastora que já começou. Está chegando o nosso irmão apóstolo Paulo. Vocês sabem disso que está na Bíblia. Está chegando o apóstolo Paulo, está chegando o nosso irmão. Ele precisou expulsar o espírito que estava nela. E quando ele expulsou o espírito dessa mulher, ele foi preso. Porque eles tinham aquela mulher para poder ganhar dinheiro ali. O nosso irmão Paulo acabou de chegar. Não, ele chegou em segredo, ninguém podia saber. Então, se era o Espírito Santo naquela mulher, ela ia entender e guardar aquele segredo. Não. Amém. Moral desse culto, que é a história, o que eu quero que vocês entendam desse culto. Vigiem seus pensamentos. Amém. Vigiem aonde é que vocês vão. Jesus, quando ele pregou para as almas que estavam em prisão, essas almas rejeitaram a Deus pela última vez. Então vai chegar um momento quando vai rejeitar Deus pela última vez. Como você rejeita Deus? Quando você rejeita o teu irmão sem saber o que está nele. A pessoa está andando com você, você está fazendo pouco dela, você não sabe o que está nela. Todo ser humano tem um problema a ser resolvido. Todos nós temos um problema. A obrigação do cristão é não falar nada. E tentar absorver, ajudar aquela pessoa com aquele problema. Mas vocês observam que existem pessoas, nós somos criadores da atmosfera. Cada atmosfera que você levanta é um espírito que está ali. É um espírito que está ali. Então, quando um amigo meu, um professor de faculdade, chegou e falou assim: olha, Paulo, ele me chama de Soares. Quando você for conversar com a pessoa, se for 1 minuto, dê atenção 1 minuto para cada pessoa. Aquele minuto vai significar muita coisa lá na frente. E no nosso meio espiritual, na igreja, chegar alguém diante de você, se aquela pessoa precisar de 1 minuto, para e conversa com ela. Ninguém bate na porta da outra turma. Poxa, 1 minuto, aquele 1 minuto fez com que ele não tirasse a vida lá na frente. Aquele 1 minuto fez com que aquela pessoa se convertesse. Temos que vigiar. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você puder falar de acordo com a palavra de Deus com a pessoa, você vai estar ganhando. Aqui a pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, você é evangélico, eu não sabia. Porque eu não misturo trabalho com igreja, com pregações. E você não sabia que você é evangélico. Eu falei assim: começando a conversar, eu disse para ele assim: se eu tiver uma porta, se eu te dar um pedaço. Se você gostar, se eu gostar, eu vou pedir mais um pedaço. Eu falei assim: então é isso. A gente fala da palavra de Deus. E se aquilo for no coração da pessoa, ela vai querer ouvir mais. Ela vai querer mais. Sempre com prudência. Sempre colocando Deus diante de todas as coisas. Não rejeitando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Está terminado, até para ficar na gravação, né? Como a gente sempre faz. Que Deus os abençoe, que Deus acrescente na vida de cada um de vocês. E que o mesmo Espírito que trouxe vocês aqui, que possa guiá-los com segurança. Vou passar para o meu marido cantar mais um na igreja, 1 ou 2.